Graças e paz, irmãos e irmãs. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo Desmascarando o Inimigo, nós falamos um pouco sobre o inimigo que nós enfrentamos e hoje, propriamente, nós vamos dizer assim, vamos começar essa batalha, mas vamos começar realmente com o Senhor, na força do Senhor. Por isso eu quero ler com você o texto de Efésios. Nós havíamos comentado, né? Esteja lendo o livro de Efésios e principalmente esse capítulo 6 do versículo 10 em diante, que vai falar sobre a armadura de Deus. Paulo então diz no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Até aqui, e depois ele vai entrar propriamente nas partes, vamos dizer assim, da armadura. Nós vamos mais para frente falar um pouco sobre esta armadura celestial que o Senhor tem para nós. Mas uma das coisas que nós queremos primeiramente colocar aqui, que antes de você pôr a armadura, Paulo diz, quanto ao mais... Ou seja, quanto ao mais, de tudo que ele já tem dito aqui no livro de Efésios, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, fortalecidos aqui é revestir-se de força, é receber força. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se você se manter em comunhão com Deus, você se reveste de força, você recebe forças do Senhor. E aí, então, você vai poder enfrentar e vai poder, com ações poderosas, reverter este poder que tenta contra a sua vida. Há um livro de um pastor americano que ele tem o título Livrai-nos do Mal, uma fronteira incômoda. É o título do livro, Livrai-nos do Mal, uma fronteira incômoda. Por que é uma fronteira incômoda? Porque as pessoas muitas vezes não prestam atenção de que realmente esse mundo jaz no maligno, de que há forças espirituais que tentam contra o cristão, tenta contra a vida da igreja. E nesse livro... o autor deste livro, ele vai dizer assim, que nós muitas vezes, e ele coloca 5 tipos de pessoas, ou grupos. O primeiro, aqueles que descartam totalmente a ideia de que exista uma batalha espiritual, de que o mal é real. Enfim, muitas vezes as pessoas, existem esse grupo de pessoas. Segundo, ele diz assim, o segundo grupo, ele não está consciente da realidade do mundo espiritual. Então, um descarta, o outro está alheio a essa realidade. Aí o terceiro grupo, ele diz, são pessoas que estão cientes, mais ou menos, em relação à questão do mundo espiritual, mas eles não conseguem discernir corretamente. O primeiro nega, o segundo está alheio, o outro tem uma percepção parcial, digamos assim, do mundo espiritual. Aí ele vem com o quarto grupo é aqueles que acreditam, mas eles acabam aceitando qualquer coisa relacionada à batalha espiritual, à guerra espiritual, sem questionar. Então aí muitas vezes passam para até práticas antibíblicas, enfim, diante desta realidade. Então nós temos que estar atentos. E então um quinto grupo seria aqueles que têm uma visão bíblica, aqueles que descartam até, entre aspas, essas novas abordagens que muitas vezes surgem como o próprio engano do inimigo. Então nós temos que estar atentos. Isso não é o engano do inimigo, muitas vezes é a própria carnalidade em querer apresentar uma coisa nova para se sobressair.
né? Então perceba uma coisa, quando a nossa luz sobressai, então a luz de Cristo não está brilhando, né? A luz de Cristo que deve brilhar em nós e essa luz mostrar realmente Deus. Porque somente através de Deus é que nós vamos ter ousadia, força e perseverança, né, para começarmos esta batalha. Então, o nosso texto de hoje é começando a batalha, né? Então, nós precisamos entender que Jesus, ele enfrentou o inimigo, você pode ver ali em Mateus capítulo 4, ele também foi tentado, e nós como cristãos, né, não poderemos vencer o inimigo, não podemos nem começar a batalha sem estarmos na presença de Jesus. Então, por isso, Paulo, ele fala assim, ó, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Então, uma das coisas que Jesus deixou bem claro, né, porque quando ele estava no seu ministério terreno, e os evangelhos nos relatam isto, Jesus até mesmo foi acusado de que ele fazia as obras ali, porque na verdade ele era um demônio, ele era do mal. Naquela época se tinha essa ideia, né, de que o mal era subdividido e poderia até o mal expulsar um outro mal, né? Mas Jesus fala assim, olha, Satanás nunca luta contra si mesmo. Então, esteja atento a isso, né? Reino dividido não subsiste, né? Então, Jesus ele fala assim, agora, preste atenção, se eu estou expulsando os demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Então, isso está lá no livro de Lucas, né? No capítulo 11, verso 20, né? Se eu estou expulsando o inimigo pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado. Então, é por isso que o inimigo, ele vai combater, porque ele não quer que o reino de Deus seja estabelecido, porque o reino de Deus já chegou, mas ele precisa ser estabelecido em cada coração. Porque nós entendemos que o reino de Deus é onde Deus governa, reino de Deus é onde ele tem os seus súditos, reino de Deus é onde o Senhor tem a primazia. Então isso acontece na vida de cada cristão, e cada cristão na igreja, como corpo vivo de Cristo, vai revelar a dimensão mais profunda do reino de Deus. Por isso, Martim Lutero, ali no hino Castelo Forte, que é um hino que nós temos citado, eu recomendo também que você possa, quem sabe aí, ouvir este hino várias vezes e pedir ao Senhor que fortaleça a sua vida, fortaleça a sua casa, a sua família, a sua igreja. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Então Martim Lutero, ele reconhece a total dependência realmente do Senhor, porque a batalha que nós vamos enfrentar, a batalha que estamos enfrentando, precisa ser, no mais, através de sermos fortalecidos no Senhor. Percebe? Primeiramente é no Senhor. E a partir do Senhor vem a força do seu poder. Veja isso no versículo 10 de Efésios. Então, porque muitas vezes eu falo, eu quero o poder de Deus, eu quero... Não, primeiro é o Senhor. Tendo o Senhor, e como uma consequência natural, o poder de Deus começa a se manifestar na nossa vida. O poder não se manifesta em nós sem a presença do Senhor. É a partir da presença do Senhor em nós que vem a força. E aí então você pode combater o bom combate, né? Agora, por que nós precisamos do Senhor? Não adianta, em alguns grupos, né, dizer assim, olha, quem sabe através da cultura, através dos estudos, através disso, daquilo, enfim, nós vamos mudar este mundo. Não adianta, é só Deus mudando o coração do ser humano. Então muitas vezes o inimigo ele traz certas coisas assim para poder nos enganar. Não se engane, é só Jesus que pode fazer a diferença. E eu gosto de um livro que eu já li há muitos anos atrás. O livro se chama O Grande Desafio, do pastor Billy Graham. E nesse livro, o pastor Billy Graham, ele vai visitar uma
uma penitenciária lá nos Estados Unidos, conhecida como Sing Sing, e o diretor do presídio, né, o leva para uma turnê ali naquele presídio e vai dizendo para ele o seguinte: sabe, pastor, aqui nós temos doutores em filosofia, e são muitos doutores em filosofia, que daria para formar um corpo docente de uma universidade. Mas sabe, é interessante, né? Então eram pessoas inteligentes, pessoas que haviam estudado e tal, mas perceba uma coisa: somente Deus pode dominar as paixões humanas. Somente Deus pode trazer a paz que excede a toda a compreensão. Enquanto nós enfrentamos a nossa batalha, perceba, primeiro eu preciso me fortalecer no Senhor. Há uma frase que é atribuída a Jung, Carl Jung, um psicanalista. Ele disse assim: somente o cristianismo os mantém sopitados. O cristianismo foi negligenciado. Os velhos horrores sobrevirão novamente. Ou seja, aqui nós vemos, né, no caso aqui, um psicanalista falando assim que tem coisas que somente o cristianismo pode realmente trazer soluções. E ele diz: algumas coisas que nós muitas vezes não tratamos, eles ficam, vamos dizer assim, abaixo da superfície, mas se não for tratado, eles virão à tona. E um outro autor que eu me lembro, quando ele fala sobre o próprio pensamento de Jung, né, que ele fala de sombras, ele vai falar assim: e quando nós vamos deixando as coisas abaixo da superfície, sem tratar, sem deixar que Deus transforme, isso muitas vezes vai vindo uma erupção, como um vulcão, e da maneira mais primitiva. Então, é lógico que nós temos que estudar, nós precisamos de ética, nós precisamos de moral, nós precisamos de tantas coisas, mas somente Jesus pode mudar realmente o coração. Então, a batalha que nós enfrentamos é uma batalha espiritual e por isso nós precisamos do Senhor para as nossas vidas. Então, lembre-se, né, nós havíamos citado quando em 1 João, João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ali, a palavra ali, nós poderemos interpretar da seguinte maneira: não é que eu não vou gostar, o mundo é bom, Deus criou as árvores, Deus criou os pássaros, Deus nos criou, Deus criou tantas coisas, são boas. Mas o que João está dizendo é o sistema que é maligno. E o grande problema é que quando muitas vezes nós adentramos a igreja, mas ainda nós continuamos a ter uma mentalidade que ainda não foi tocada e transformada pela graça. Muitos comentaristas do passado e muitos pastores até usavam esta expressão, que o povo que havia sido liberto do Egito, eles usavam uma expressão assim: o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Por isso, chega um momento que eles começam a murmurar com Moisés: ah, Moisés, você nos tirou de lá para morrer nesse deserto? Ah, lá que era bom, lá nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo outro. Ou seja, eles estavam agora libertos, mas ainda em suas mentes eles estavam prisioneiros. Por isso, nós precisamos ser transformados na nossa mente, no nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, enfim, tudo mais. Nós precisamos realmente da libertação do Senhor para nós. Lembre-se, Jesus fala assim: se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, então certamente é chegado o reino de Deus. Nós temos um texto no livro de Lucas, no capítulo 11, dentro dessa parte, né, que Jesus está falando de que ele está realmente expulsando o inimigo através da presença de Deus. No versículo 21 do capítulo 11, nós encontramos essa declaração: quando o valente e bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens.
Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, Jesus ele vai dizer assim, olha, realmente o inimigo ele tem uma certa força, mas eu sou o valente dos valentes. E eu vim para realmente tirar estas vidas que estão debaixo do poderio de Satanás. Ele vai tirar para que então o poder do pecado não nos domine, para que o inimigo não mais nos influencie. Enfim, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Então, Jesus ele é a boa nova do Evangelho. Então, o Evangelho vai dizer Jesus, e através de Jesus nós podemos vencer todas as coisas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz que Cristo, através da obra da cruz, ele nos traz a renovação da nossa mente. Por isso ali, Paulo diz nesse texto de 2 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Então, somente Cristo pode realmente transformar a nossa vida. Também nós temos um texto, que é o texto de Colossenses, onde Paulo ele diz assim, que o Senhor cancelou a dívida que era escrita contra nós em ordenanças, enfim, e a removeu completamente na cruz, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, diz assim que Jesus, ele já na cruz, ele venceu Satanás. Agora, o inimigo ele não se dá por vencido. Você talvez já tenha visto essa expressão, a pessoa perdeu, não tem mais, mas ele continua esperneando, ele continua tentando, embora ele saiba que não vai ter o triunfo que ele imagina. Então Jesus, ele não apenas traz libertação, mas ele traz para nós um novo propósito, uma vida abundante, e traz para nós agora a certeza de que nós estamos guardados pelo Senhor. Há um hino que diz, quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Então, nós enfrentamos realmente um mal, o mal é real, mas saiba, Jesus é muito real. Então, a presença real de Jesus e a presença real de Jesus transformando as nossas vidas, irão nos capacitar realmente contra o mal e a maldade deste mundo. Jesus, ele é aquele que não só pode quebrar as correntes das mentes e dos corações, ele é aquele que pode trazer libertação da alma, dos cárceres das emoções, ele é aquele que realmente faz novas todas as coisas. Infelizmente, há muitas pessoas que estão acorrentadas nas suas mentes, nas suas emoções. Deixa Deus libertar. Paulo em 2 Coríntios 4,4 diz, o Deus deste século cegou o entendimento, ou seja, o inimigo tem ofuscado o discernimento, e então a pessoa tem perdido a clareza, e por isso muitas vezes segue os seus próprios instintos humanos, sem, na verdade, seguir os princípios de Deus. Por isso, um outro texto que eu gosto muito é aquela expressão que Paulo traz no livro de Romanos, transformai-vos pela renovação da sua mente. E eu tenho insistido com isso, para que você entenda o que é a renovação da mente, é preciso você entender os 11 capítulos do livro de Romanos. E aí então, ou seja, Romanos 12 é uma consequência dos 11 capítulos. E nesses 11 capítulos, Paulo apresenta para nós como que a nossa mente pode ser realmente liberta. Nessa carta de Paulo aos Romanos, muitos autores comentam, comentaristas bíblicos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta de libertação, é uma carta de renovação. E é interessante que Wesley, quando teve a sua experiência de renovação e transformação, era justamente quando se estava lendo o prefácio da carta de Martim Lutero para os romanos.
Então, pense sobre isso, esteja lendo a palavra e uma das coisas que nós falamos não é só ler, mas a aplicabilidade do Evangelho. Você aplicar o Evangelho, as boas novas de Deus na sua vida para que possa produzir essa transformação radical. E aí então correntes caem, desilusões são desfeitas, e aí então você passa a viver no real de Deus. Você passa a ter uma experiência real com Deus, aonde a graça de Deus, ela transformou, curou e restaurou a tua vida. William Barclay, ele fala assim: o homem que se afasta da boa causa automaticamente ajuda a causa do mal. Então, quando nós nos afastamos realmente de uma boa causa, nós estamos apoiando a causa do mal. Então, se apoie na obra de Cristo, divulgue a obra de Cristo. E ainda um outro comentário diz: enquanto mantivermos uma neutralidade em relação ao pensar, nós nos tornamos alvos das vãs sutilezas do inimigo. Então perceba uma coisa também, lembre, nós havíamos comentado, que não há neutralidade nesta guerra espiritual. E aqui esse autor fala assim: cuidado, que muitas vezes você pensa que o seu pensamento é uma coisa neutra, mas de repente essa forma de pensar já está contaminada com conceitos do mundo, conceitos disso ou conceitos daquilo. Seria as vãs maneiras, que muitas vezes nós aprendemos neste mundo. O Atmani, um autor também do século passado, ele dizia o seguinte: cuidado, uma gotinha de veneno, dependendo do veneno, ele pode matar uma população inteira, ou ele pode dizimar uma família inteira, dependendo da intensidade do veneno. E não fique alheio, o inimigo tem um veneno forte para tentar nos matar e tirar-nos realmente da presença do Senhor. Então, por isso nós precisamos, não como Pilatos, porque quando nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 27, verso 22, Pilatos fala assim: o que eu vou fazer então de Jesus, chamado Cristo? O que eu vou fazer? Então, o que nós vamos fazer é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos realmente estarmos atentos a isso e não nos envolvermos com o sistema deste mundo. Tiago também diz, Tiago 4,4, quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Um autor de um texto secular chamado Lord Kenneth, um dia questionado, ele diz assim: eu estou por demais envolvido neste mundo para mudar de curso. Ou seja, ele estava tão enfronhado no sistema que ele diz: olha, é difícil eu mudar de curso. Então nós precisamos estar atentos. Então, lembre-se, nós temos lá uma experiência em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, onde nós lemos que Paulo fala: porquanto Demas, tendo amado o presente século, nos deixou. Então nós temos que estar atentos, a batalha é feroz. Qual realmente tem sido a nossa expressão como cristãos nesses dias? Porque o inimigo, ele tenta trazer para nós, não, como disse C.S. Lewis, não que nós não acreditemos em Deus, mas que nós incorporemos à nossa fé algumas coisas. Nós começamos a pendurar certas coisas na nossa vida cristã, e de repente aquela vida cristã que não é uma vida cristã original, ela se torna um grande peso, um grande fardo. A única forma de resistirmos ao inimigo é através da nossa sujeição e dependência para com Deus. Então, lembre-se, nós estamos enfrentando uma batalha. Se apegue com Deus. Senhor, nos fortaleça pelo poder do Teu Espírito, para que nós possamos, fortalecidos pelo Senhor e na força do Seu poder, sermos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Amém.